Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre as intercorrências da audiência criminal, transmitindo também ao vivo aí perante o YouTube. Estou aprendendo, estou ficando tecnológico, viu? Caio Rangel, Direito Penal. Essa já é a nossa quarta live, trabalhando de um tema importantíssimo para a prática criminal, que é a audiência criminal. Digo, todas as aulas começo falando que é para mim o momento mais importante, o ato processual mais importante em que se ganha ou se perde um processo, é justamente a audiência criminal. Digo todas as lives, introduzo com isso porque é o que eu acredito. Uma coisa é você, no aconchego do seu lar, do seu escritório, fazendo uma petição. Seja quão complexa ela for. Se for mal feita, você não vai passar vergonha. Porque está lá escrito, o juiz vai deferir ou indeferir seu pedido. A audiência criminal é para quem é treinado. A audiência criminal é para quem é técnico, se preparou e tem noção da responsabilidade que exige sentar em uma cadeira e defender um sujeito acusado pelo Estado, braço armado, de um crime. Dentro dessa perspectiva, surgiu a ideia, já tem um tempinho que vamos discutindo sobre isso aí, de fazer uma sequência de lives, preparar vocês um pouco melhor para fazer audiências criminais. Como professor, também advogado criminalista há muito tempo, sempre ouvi indagações de alunos, ex-alunos, que sentiam uma dificuldade muito grande de realizar audiências criminais. Conseguiam fazer audiência do trabalho, audiência do consumidor, que é a porta de entrada via de regra do advogado, mas muitos tinham um receio muito grande, grande João, um beijo, de sentar numa mesa perante um juiz, perante um promotor, para defender os interesses do seu cliente, especificamente aqui no direito penal. Além do preconceito que existe, o medo, o receio de algo que é desconhecido. Mal sabendo que, tecnicamente, para mim, a audiência criminal é o ato próprio do advogado. É onde você consegue debater de forma robusta as suas teses, é onde se separa o joio do trigo, o bom advogado do advogado não tão bom assim. Quem sabe, faz ao vivo. E ao vivo é na audiência. A ideia de hoje, quem não acompanhou aí, tivemos outras lives, falamos bastante do antes da audiência, que para mim é um momento mais importante, né? Para sentar a cadeira, a bunda na cadeira da audiência, você tem que estar muito bem preparado. Tem que primeiro entender a sua responsabilidade perante o seu cliente, a sua responsabilidade perante a sua classe, que naquele momento você representa a Ordem dos Advogados do Brasil, não é pouca coisa. Entender a responsabilidade perante o seu cliente e agir da forma mais técnica possível. Trabalhamos um pouquinho antes, tive uma live aí com um grande amigo, o professor Cristiano Lázaro, tá tudo lá, gente, no canal do YouTube, podem acessar. Dicas muito interessantes, dicas de postura, de entonação de voz, de forma de perguntar, de ordem de perguntas, né? Na última live aqui a gente aprendeu um pouco a fazer o roteiro das perguntas, porque eu tenho que sim estar preparado para a audiência criminal. E hoje, Ricardinho, um beijo grande, meu irmão, te amo. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, gente, lives curtas, breves, esse diálogo que a gente gosta de fazer. Podem mandar suas dúvidas, críticas, sugestões, aqui eu estou num bate-papo. Me empolgo às vezes, falo rápido, grito, faço gestos, mas a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre as intercorrências da audiência criminal e já convoco todos. No dia 26/8 teremos o nosso evento, né, completamente online, completamente gratuito, o evento chamado Expert em Audiência Criminal. Show de bola, convido já todos de antemão, pode chamar todo mundo que tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre o direito penal. E dentro dessa perspectiva, a live de hoje, por assim dizer, a resenha, o bate-papo de hoje, é justamente sobre as intercorrências que podem acontecer em uma audiência criminal. Como assim intercorrências, professor? Cuidado, aquilo que eu disse na live passada. Quando eu falo intercorrência, eu falo em alguma imprevisibilidade. Aquilo que não é comum, que comumente não acontece em uma audiência criminal. Claro, quem sabe faz ao vivo, a audiência tem que ter a malemolência do advogado, né? A experiência do advogado para saber lidar com as intercorrências que podem se ocorrer a qualquer tempo. Galerinha bonita, o que é que eu estou querendo dizer com vocês aqui? Primeira coisa é não confundir intercorrência, imprevisibilidade com falta de preparo. Toda live eu bato na mesma tecla. Advogado tem que ser preparado para atuar na defesa do seu cliente. Recebo várias ligações, mensagens de aluno, professor, fui pego de surpresa. Eu falei, o que foi que aconteceu? Caiu um raio na audiência? Não. O juiz pediu para eu fazer alegações finais orais. Eu falei, sim. E qual é a surpresa? Você não sabe o procedimento do Código Processual Penal? Que em tese, em regra, nós temos uma alegação final oral? Mas eu não estava preparado. Então não venha dizer que isso é um contratempo.
Não venha dizer que isso é um imprevisto. Isso é falta de preparo. É falta de respeito com o seu cliente e com a sua classe. Se você vai sentar na zorra de uma audiência criminal, a primeira coisa que tem que fazer é se preparar. Você tem que, a princípio, galerinha do YouTube está acompanhando aí também, né? A princípio, tá todo o roteiro definido. O roteiro de perguntas está lá todo bonitinho ao seu alcance. O seu esboço de alegações finais em forma de memoriais também, gente. O que eu venho falar aqui não é do padrão, não. Não é daquilo que pode ocorrer todos os dias em todas as audiências, que é o mínimo que se espera de você, advogado criminalista ou quem quer ser, está tentando ser um advogado criminalista. Respeite o seu cliente. Respeite a confiança que lhe foi depositada e ao sentar numa mesa de audiência, esteja 100% preparado. Quando eu falo em intercorrências, eu falo em imprevisibilidades. Algo que você não pôde preparar anteriormente. Aí tudo bem. Porque aquilo que você pode preparar anteriormente, isso é falta de respeito com o seu cliente. Com você enquanto advogado. Você não honra a sua OAB. Então sentou na zorra de uma cadeira de audiência, seja ela qual for, exatamente, Luquinhas, a gente tem que saber o que está fazendo. Ah, mas eu nunca fiz uma audiência. Se prepare. Sente na zorra da mesa de audiência e assista 300 antes. 100. Faça um curso de prática. Aquilo que eu disse eu todos os dias até hoje. Mais de 10 anos de experiência de audiência, centenas de audiências que eu fiz. Eu chego cedo, eu observo, eu entendo, eu aprendo algo novo todos os dias. Então não me venha dizer que foi surpreendido porque o juiz pediu alegações finais orais. Porque isso é o procedimento padrão, isso é o mínimo que você tem que saber para chegar lá. Quando eu falo em intercorrência, imprevisibilidade, repito, é algo que surgiu ali na hora, no calor da emoção, e você não pensou nisso antes. Acontece, claro. Claro que com a experiência, com um bom preparo, isso vai acontecer cada vez menos na vida. Dica padrão, sem ser técnico ainda, surgiu alguma intercorrência, gente, alguma loucura que você não planejou, pode acontecer. Nos melhores planejamentos pode acontecer. Primeira dica simples, prática, rápida, que serve para qualquer ramo do direito, Lucas, Robertinho Davi, fenômeno. Peça prazo. Não se desespere, ó. Faz cara de paisagem, como se estivesse dominando a situação, como se aquilo já tivesse acontecido 200 vezes na vida. Pede pela ordem com a educação, que advogado não se emociona, advogado não grita, não dá esporro, não esperneia, advogado é técnico. Pede 2 autos. Por obséquio, excelência, pela ordem. Primeira coisa é a educação, está na casa dos outros. Então, você vê em filme, então até na prática, advogado que bate a mão na mesa. Que isso? Isso é ridículo. Isso é atécnico, isso é desrespeitoso. Primeira coisa é educação. Ninguém ganha no grito no processo, não, gente. Pelo contrário, perde-se no grito. Fins de cara de paisagem, Felipe, fim de costume, excelência pela ordem. Gostaria de pedir prazo para me manifestar. Você não sabe nem o que você vai fazer, ó. Só que faça um requerimento fundamentado. Você conhece o processo penal, velho. Não adianta pedir prazo por quê? Dá um migué, leva a zorra padrão, ó. Peço prazo para me manifestar em respeito ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a tese não foi discutida com o cliente. Dica padrão, ó. Sempre que eu fizer um requerimento no processo penal, aqui especificamente no processo penal, coloque uma palavra chamada nulidade. Outra palavra chamada prejuízo. Quem já milita na advocacia criminal, o Levi com certeza conhece, sempre que se tem um recurso, toma-se porrada dizendo que não há prejuízo, por isso não há nulidade. Faça isso no seu requerimento. Peça prazo. Diga que aquilo precisa respeitar a ampla defesa ou contraditório, sob pena de nulidade, tendo em vista que o prejuízo ao réu é flagrante, pois não foi possibilitada a manifestação técnica da sua defesa. Porra, eu não disse nada, mas está lá constando o prejuízo. Está lá constando a nulidade. Peça pela ordem. Peça a vênia. Não deixe para depois, não. Porque quem é advogado criminalista, ou já acompanha o processo, vai ver que quando você for recorrer, ó, no papel, vão dizer assim, não, o advogado está lá, não se manifestou, isso supre eventual ilegalidade, vai. Não vai ser técnico não, que você vai perder aí na audiência em 3 minutos, uma besteira. Então, dica padrão, ó, 2 autos,
cara de paisagem, né? Tranquilo, diz assim, ó, excelência, com a devida vênia. Requer ou quero prazo para me manifestar acerca da intercorrência, seja ela qual for, em respeito ao contraditório e ampla defesa, a defesa técnica, sob pena de nulidade, ante o flagrante prejuízo que a ausência de prazo acarretará à defesa de fulano. Falou nada. Se ele indeferiu, você vai gritar? Não, vida que segue. Mas você constou o seu protesto em ata. Não tenha medo de usar o pela ordem, não. Só não vai gritar tudo pela ordem. Pela ordem não, aí não é ordem, é desordem. Mas, ó, conste em ata educadamente, tranquilo. Se o juiz falar, não, doutor, indefiro, sim, doutor. Minha vez agora, deixa eu constar. Simples, tranquilo, sem se emocionar, eu digo todos os dias. A advocacia é a arte de não se emocionar. O problema não é seu, é o do seu cliente. Você está querendo resolver o problema dele, não trazer um para você. Ponto. Exemplos, professor, que pode ocorrer de intercorrência. Exemplos que já ocorreram comigo, por exemplo. Ó. Surgiu uma prova nova na audiência. E pode ter prova nova na audiência, professor? Eu não tenho que juntar as provas com antecedência? O que é que vocês acham? Galera do processo civil vai se embolar. Aqui é diferente, gente. Aqui eu falo de processo penal. Aqui eu falo da teórica, utópica, verdade real. Aqui eu posso juntar prova a qualquer tempo. É mesmo, professor? É. Como assim? Dê uma olhadinha, você está em casa? Artigo 231 do CPP. Tem aquela máxima, né? No momento de se manifestar, tem que juntar comprovação. Esqueça! Olha a teoria dos jogos lá de Alexandre de Moraes da Rosa. Eu vou juntar a prova quando eu achar conveniente. Quanto dentro da minha estratégia que eu tracei lá do início, lembra do inquérito, última live? Eu posso usar sim um elemento surpresa. Isso é comum, gente. Só no tribunal do júri que tem uma regra, que eu tenho que juntar 3 dias antes só. Aí também é demais também. Se eu posso usar 3 dias antes, eu vou juntar 10, não vou juntar 3. Que eu não vou dar sopra para ninguém. É inteligência processual. O processo penal é um jogo de xadrez. Você tem que saber sua estratégia de antemão. Às vezes você sacrifica um peão para matar um rei ou uma rainha. Entenda o processo como algo técnico. Quem já fez tribunal do júri, já assistiu. Você deixa para alegar no final. A defesa fala por último, velho. Isso é importante demais. Então, primeira coisa, posso juntar a qualquer tempo, sim. Só não vou juntar depois do trânsito julgado, né? Que aí seria uma revisão se fosse prova nova. Mas pode ocorrer o contrário. Já aconteceu comigo. Lembro de um caso que já tem alguns anos, caso simples, do estelionato, sujeito acusado de praticar estelionato, de fraudes, enfim, enganar pessoas para pedir transferência. E ele tinha conversado comigo, para mim seria abertamente, para mim teria sido sincero, que é a relação muito importante, tem que falar a verdade. Ele falou que não tinha recebido nada, que ficou só nas tratativas. Eu estava alegando, salvo engano, alguma coisa relativa a atos preparatórios, que não tinha iniciado a execução, ou seja, tem que ser técnico, tem que ter uma tese. E vinha conduzindo as perguntas nesse sentido, né? Chegou a fazer alguma proposta, etc, 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 porque ele me disse isso. De repente, eis que surge na audiência, velho, a zorra de uma prova nova. O cara chega com a desgrama, dá uma miséria de um extrato com a transferência dele para o cliente. Primeiro que já quebra a relação, advogado-cliente, quase eu vou embora. Depois conversei com ele, falei que ia largar a zorra do processo porque ele não me respeita. Vai mentir para mim, porra? Aí acontece isso, é pior para ele. Surgiu uma prova nova comprovando uma prova material da existência da fraude consumada, por assim dizer. Tomei um susto. Fingi costume, como disse Felipe, fiz cara de paisagem, o juiz me deu vistas para me manifestarem na hora. Eu fiz o requerimento padrão, A2 autos, excelência, com a devida vênia, solicito prazo para me manifestar acerca do documento tal, sob pena de nulidade ante o flagrante prejuízo. Pedido padrão. O juiz, ó, pau, indefiro, doutor. Trata-se de um documento simples de uma juntada de extrato que não necessita de dilação de prazo. Vou me estressar? Vou chorar? Não, ó, 2 autos de novo. Pela ordem, excelência. Solicito a reconsideração do pedido. Tendo em vista que a prova é nova,
ante o princípio da vedação da surpresa e, consequentemente, a ofensa flagrante ao contraditório e ampla defesa. A prova ora colacionada aos autos não foi objeto de discussão entre o causídico e o seu cliente. Acabou. E é justo, não é procrastinação não, pô. Eu não tive acesso àquela prova, eu não conversei com o meu cliente sobre aquela prova. Eu não tive a oportunidade de dizer a ele para negar, para confessar ou silenciar. Isso ofende sim a ampla defesa, ofende sim o contraditório. Ou seja, se manifeste sem gritar, sem berrar. Doutor, essa lente é um absurdo. Não é um absurdo, é a opinião dele, pô, respeite. Eu pedi a reconsideração pausado, expliquei a fundamentação, porque não houve a possibilidade de discutir com o cliente acerca daquela prova nova. De imediato, eu não tenho a oportunidade de verificar se o documento é verdadeiro. Isso é um argumento muito flagrante. Como é que eu vou me manifestar? Eu sou perito ou não sou perito? Fiz um requisito, peço humildemente a reconsideração, joga o MP no bolo, né? Porque MP não pode esquecer que é fiscal da lei. Pronto. Tenho certeza que o ilustre promotor, procurador, não vai recusar, porque estamos aqui, na verdade, não querendo procrastinar, estamos sim querendo elucidar a verdade dos fatos. Joga pra ele, a bomba pra ele. Às vezes tem um bocado de gente assistindo, o cara olha assim, fica até com vergonha e fala, não, tem razão. Ou seja, ó, eu só pedi 2 autos. Porque surgiu uma prova nova, é algo que eu não estava preparado. Eu me preparei a tese inteira para a negativa da consumação ou mesmo de início de execução. Surgiu uma prova que acabou a minha tese inteira. Aí eu tenho que botar a cabeça no lugar, pedir um prazo, remarcar a audiência para pensar o que eu vou fazer, talvez até confessar. Ou seja, é isso que está falando de inteligência emocional na audiência, velho. Não adianta você ser tecnicamente o melhor do mundo. Você não pode, na primeira adversidade, largar de mão toda aquela sua estratégia. Isso sim é intercorrência. Não é o cara que não sabe fazer alegações finais orais, não sabe nem vá, para não passar vergonha. Treine primeiro. Ó, leva a zorra escrita, velho. Não tem vergonha nenhuma, não, ó. Não sei falar direito, professor. Eu fico nervoso com uma zorra. Eu levo, pô. Vou ajeitando na hora, mas eu levo o meu modelo de alegações finais orais pronto. Com o nome de fulano, o nome de cicrano. Eu tenho vergonha de fazer errado. Não é de lei, não. Não preciso ter a melhor oratória do mundo, não preciso ser professor há não sei quantos anos, eu preciso entender, conhecer o processo, saber o que eu vou querer naquele caso. Outra intercorrência interessante que me mandaram as mensagens, ó, quando eu abro a caixinha de mensagens, a gente faz a live com base naquilo, gente. A gente não tem ou seja, aquilo que vocês estão querendo na prática, estão tendo dificuldade. É isso que é importante, esse bate-bola, esse bate-papo é bem interessante. Outra coisa que me perguntaram hoje, inclusive, foi bem interessante, aconteceu comigo também, foi o seguinte, professor, diga, e se eu me atraso para a audiência? Eu pensei assim, dar uma porrada na resposta. Falei, não, pode acontecer. Em quase 15 anos eu me atrasei 2 vezes. Porque o pneu furou nas 2 vezes. Acontece, mas volto para o início da nossa conversa, nossa resenha. Não é atrasar porque acordou tarde. Não é atrasar porque tinha uma outra audiência no mesmo horário. Porque isso é irresponsabilidade. E você tem que pagar por isso. Civilmente, inclusive. Advogado, repito, saiba a responsabilidade que tem. Disse no início, todas as audiências que eu faço na minha vida, eu chego antes, no mínimo, 40 minutos, 1 hora antes. Por quê? Para não dar sopa para rá. Eu moro numa capital, trânsito muitas vezes caótico, pode acontecer furar um pneu, acontecer alguma coisa, uma batida. Acontece, gente, mas você minimiza. Em 15 anos, 14 anos, foram 2 vezes só. As outras todas eu cheguei antes, com antecedência, para sentir o clima. Dieguito, te amo, irmão. Saudade. Para sentir o clima da audiência. Não tem coisa mais feia, mais vergonhosa do que o advogado atrasado para a audiência, subindo de escada, correndo, com a gravata toda malamanhada, a camisa saindo do terno. Peraí, velho. Isso aí deixa pra galera do dia de trabalho, que faz 200 audiências no dia, que inverte a pauta, faz 3 audiências no mesmo lugar. Crime não é assim, velho. Se você tá fazendo audiência demais, você tá errado. Você tá errado. Errado por quê, professor? Ou tá cobrando pouco, e a audiência criminal não é para cobrar pouco, porque é técnica, ou tá com medo de gastar, contratar alguém para trabalhar com você.
Você não pode ter duas audiências no mesmo horário de jeito nenhum. Se tiver, você peticiona antes, doutor, eu tenho essa outra aqui. Ponto. É feio demais, Leozinho. Imagina o cara todo mal amanhado, esbaforido, suado, a gravata assim, ó, bate na porta da audiência, senta, o cliente já tá lá, já te olha assim, velho, esse cara não quer mais não. Eu tô brincando, mas a gente vê isso todo dia, velho. Com a advocacia criminal, Dieguito? Não. Eu acho que tem alguma alteração genética, né? O advogado criminalista tem que ser chique, ele é elegante. Não tem suor advogado criminalista, não. Ele anda, ó, na linha, todo alinhado. Não precisa ser terno caro de 200 mil reais, não. Como os ternos aí que Levi usa. Mas eu tenho que ter respeito, pô. Eu vou chegar, eu vou sentir o clima da audiência. Eu vou sentar no meu ar-condicionado, conversar 2 minutos com o juiz, tomar um cafezinho com o servidor. Vou fazer a minha média. Vou sentir o clima. As preliminares são importantes na vida. Eu não posso chegar na hora esbaforido sem saber o que eu vou fazer, pô. Tenho que sentar, conversar com o meu cliente, tomar um café. Advogado criminalista é chique. Ele é elegante, ele tem alteração genética que não tem nem suor. Você não vai no fórum criminal para ver se você vai ver alguém suado? A não ser quando tem que andar na rua, não tem jeito. A delegacia, a correria. Mas no fórum criminal, ó, o cara senta, cruza as pernas, todo alinhado, com o caderno dele, se tiver uma condição financeira maior, com o iPad dele. Pose é importante na advocacia também. Infelizmente, o rótulo também é importante. Claro que o conteúdo é muito mais importante. Mas o seu cliente está ali, quando ele chega, ele sente segurança. Porra, a postura do cara, o cara pode estar em casa, sossegado, tranquilo, ó, alinhado. Imagina o exemplo 2. O advogado esbaforido. Fulaninho, cadê fulano? Ô, fulaninho. Nem conversou com o cliente, que é isso, velho? Então, primeira coisa, atraso pode acontecer, não por irresponsabilidade. Porque aí você perde a credibilidade. Mas já aconteceu do pneu furar. Eu tinha uma audiência em Jacobina, no início da tarde, saí bem cedo, 3 horas da manhã, assim, com a diferença de 2, 3 horas. E o pneu furou, não lembro, deu algum problema no carro, ou seja, eu não ia chegar a tempo para a audiência. Não cheguei a tempo para a audiência. Bate aquele desespero? Não, calma, respiro. Ligo pro cartório. Ah, eu não tenho o telefone da vara. Você sabe o site do Tribunal de Justiça, miserável? Pelo amor de Deus, gente. Entra no site do Tribunal de Justiça, tem o telefone de tudo. Peguei, ó, com marca tal, vara criminal, foi Jacobina, de Jacobina, Bahia, interior aqui na Bahia, bem interessante até. Liguei, me identifiquei educadamente. Boa tarde, tudo bem com quem eu falo? A pessoa se identifica, já dá uma responsabilidade. Opa, servidora tal. Tudo bom? Quem está falando aqui é Caio Rangel, sou advogado. Né? Tenho uma audiência designada agora para as 14h30. Tive uma intercorrência, ou seja, meu carro quebrou, enfim, vou justificar que é uma verdade, não é uma mentira. E queria contar com a compreensão de vocês. Se eu puder falar com o magistrado, gostaria de falar, mas provavelmente eu não vou conseguir. Queria pedir encarecidamente para esperar um pouco, vou chegar uma meia horinha atrasado. Se tiver uma audiência depois, a senhora pode inverter a pauta. Ah, doutor, não sei se vai ser possível, porque eu falei, não, o advogado da outra audiência está aí, posso falar com ele? Acabou. Conversa com o cabra e diz assim, ó, irmão, tem como você quebrar esse galho aí? Invariavelmente o cara vai deixar, para ele não muda nada, ele vai ajudar um colega. Corporativismo é importante também, exatamente, Luquez. Infelizmente, né, a imagem é importante na nossa sociedade rotulista, por assim dizer. Então, gente, acontece chegar atrasado. Só não pode acontecer sempre que na segunda vez você ligar o cara falar, não, agora você se arrombou. Mas se coloque no outro lado, o juiz não quer prejudicar ninguém não, pô, ele quer coisa séria. Ele não quer que seja arguído a nulidade depois. Eu liguei, eu justifiquei, eu sou responsável, eu não sumi. Das 2 vezes foram compreensivos comigo, se fosse 10 não seriam justo. Ou seja, liga, ó, doutor, pode esperar meia horinha, não vou demorar mais do que isso não. Se deu zebra, você liga para alguém ó, e diz assim, ó, peticiona aí o processo digital, peticiona aí informando, tá aqui a foto do carro quebrado. O juiz não vai querer nulidade para ele, velho. E digo sem medo de errar, diferente de outras justiças, que a revelia tem aqueles efeitos, aquela confusão, processo penal não é assim. Primeiro que não existe audiência sem advogado. Não tem, não pode fazer audiência sem advogado. Isso é de processual. Ah, não pode? Não pode, é nulo. Absolutamente nulo. O réu tem o dever de ser representado por alguém competente, pelo menos a princípio. O que acontece muitas vezes é chamar o besta que está lá. Um qualquer que está lá para fazer a audiência que nem conhece, eu nem indico. Mas, ó, gente, chegou atrasado, aconteceu esse caso, furou um pneu, não quebrou o carro, não lembro, o seguro ia demorar. Eu estava na estrada, consegui encostar no local e liguei, ó.
Aquilo que era uma confusão foi tranquilo. O juiz me compreendeu porque não era uma pessoa que estava chegando atrasado sempre, todos os dias. Isso é intercorrência. Isso você tem que estar preparado também. Ter o telefone no local para ligar. Ponto. Se deu errado, você pede para alguém contratar um advogado na hora, até você mesmo. Ó, entra no site da OAB, bota lá a cidade, tem um bocado de advogado, você liga, ó, doutor, interior geralmente é perto, ó, faz isso, isso e isso. Manda o cara ficar em silêncio. Isso é a última hipótese, nunca precisou. Mas você tem que saber como agir perante uma intercorrência. Outra intercorrência que mandaram, pode mandar pergunta aí, viu, gente? Estou conseguindo ler hoje aqui. Outra é. Deixa eu pensar. Ah, sim, uma testemunha faltou. Porra. E agora? Faltou uma testemunha. É uma imprevisibilidade, né? Você não tem como saber se a testemunha vai ou não vai, não é culpa sua. E aí, faz o quê? O juiz vai olhar para a pauta de audiência, vai ver que tem audiência com uma zorra. Ele não quer atrasar esse processo e a miséria da testemunha não chega. Quer que você age? Pensa aí um pouco. Vai se desesperar? Primeira coisa que o juiz vai falar assim, doutor, você dispensa a testemunha? Você vai dispensar? Claro, né? Que não, né, velho? A não ser que seja seu interesse resolver aquilo no dia. Geralmente não é no processo penal. Não tem por que correr. Mas você vai fundamentar um negócio. Ele vai te pedir, né? Doutor, vamos inverter a ordem de oitiva? Vamos? Não, excelência. Por que não, doutor? Eu falei, não, porque existe um rito, existe uma ordem, existe um porquê ser ouvido primeiro as testemunhas de acusação, um exemplo. Para depois ouvir as testemunhas de defesa e, por último, o réu. Não é uma mera formalidade. O réu é ouvido por último para propiciar a ampla defesa e o contraditório, ou seja, você já tem um padrão de manifestação. Ele vai te pedir porque ele quer adiantar. Doutor, tem como a gente desistir da testemunha? Não, doutor. Por que não? Você justifica o testemunho imprescindível, que segundo o acusado é uma testemunha de visual, etc, 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 imprescindível para a elucidação dos fatos. E a negativa de sua oitiva pode acarretar um prejuízo, pode acarretar uma nulidade. E por isso aí dá um pulo do gato, ó. Sempre que for fazer uma resposta à acusação, peça para a intimação pessoal. Não se responsabilize por levar testemunha que você não é motorista de aplicativo. Porra, professor, peraí, pegou pesado. Não. Ah, você pode ser depois, mas dali você é advogado. Canso de ouvir juiz falar, você se compromete? Eu falei, eu não estou me comprometendo comigo mesmo, quanto mais com os outros. A obrigação é do Estado de intimar. Você, em tese, nem tem contato com a testemunha direito, vai saber onde ela mora para pegar em casa para levar? Para depois alegarem que você está, de uma forma ou de outra, orientando testemunha? Conste primeiro na resposta à acusação que as testemunhas devem ser intimadas pessoalmente. É o Estado que tem que levar a miséria da testemunha. Se for o caso, se é uma testemunha imprescindível, manda conduzir coercitivamente. Você é advogado do réu, não é da testemunha, não. Você não deve nada a ela, não. Claro, conversa com seu cliente, vê se é prudente, ele que a princípio arrolou as testemunhas, mas manda conduzir na hora. Eu fiz audiência também no interior, que o juiz mandou o oficial buscou na hora, velho. Tudo pertinho, buscou, senta aí, o cara tinha esquecido. Aqui na capital isso não acontece, não tem como, na prática, né? Imagine, vai esperar 6 horas para achar alguém em lugar nenhum. Suspende-se a audiência. E você que é um cara prudente, ó, conseguiu o contato da testemunha, falou que era imprescindível para ela participar, aí você peticiona. Já suspendeu, já adiou a audiência em razão de uma intercorrência, de uma imprevisibilidade que não estava a seu alcance, não é culpa sua. Isso o juiz vai ter que entender. Depois você peticiona, ó, dispenso a condução coercitiva, me comprometo a conduzir. Só para a pessoa não ter que ir de carona, né, na viatura da polícia, que pega mal para ela, às vezes ela vai falar alguma coisa com raiva. Então, outra intercorrência que é comum para quem está acompanhando. A testemunha não aparecer. Essa é uma das mais comuns que existe. Porque o papel da testemunha no processo é o pior de todos. Quem é que quer testemunhar o que quer que seja, gente? Perder a zorra de um turno inteiro, ficar muitas vezes com medo quando é contrário. O cara nunca foi para a justiça. Tom, beijo, irmão. Nunca foi para a justiça. Chega lá, tem um advogado ou alegante, com cara de mal às vezes. Tem um juiz, um promotor impaciente. Primeira coisa que ele ouve é que se ele mentir, ele vai sair preso. O cara já fica assim, ninguém quer ser testemunha, não. Ninguém quer ser testemunha. Então vai, invariavelmente, se você está começando a advocacia,
você vai ver que as testemunhas vão sumir. Isso é uma obrigação do cliente, não é sua ir atrás de testemunha, pelo amor de Deus. O cliente se compromete a levar, buscar, pagar o Uber, não se meta. Mas se ela não aparece e é uma testemunha importante, o que é que você vai fazer? Você vai pedir para adiar. Pedido padrão pela ordem, excelência, requer a suspensão do ato, tendo em vista que a testemunha tal, imprescindível para a elucidação dos fatos, não compareceu nem justificou a sua ausência, motivo pelo qual, em razão da ampla defesa e do contraditório, requer a sua condução coercitiva. Porra! Miserável. Tá escrito lá, ó, decorei. Requer, os antigos, a condução por debaixo de vara, que falava. Aí, ó, o Ricardinho falando. Hoje, o oficial de justiça me ligou pedindo um telefone de uma testemunha dizendo que a outra informou que não ia mais depor. Some! É você que vai dar telefone de ninguém, pelo amor de Deus, gente? Você é o que agora? Você mudou a profissão? É motorista de aplicativo para levar testemunha, trabalha, enfim. Não tem necessidade, gente. E, por prudência, o juiz vai deferir isso sim, se é uma testemunha realmente importante. Vai deferir porque ele não tem porquê. Ele também quer descobrir as horas da verdade. A não ser que seja uma estratégia sua, que aí também você vai se queimar. Aí chega lá na hora, a testemunha é de conduta. Pô, aí também você tá de brincadeira. Tá pensando que os outros são besta. Se é de conduta, você pode chegar lá e pedir para ela assinar um atestado, enfim. Se for uma testemunha efetivamente importante. Só entra em briga se for uma briga importante para você, se não é burrice. Simples. O juiz audiou... Gente, a gente vai... Quem é da área criminal nunca acaba na primeira audiência, se não for seu interesse. A audiência criminal é formal demais. Se o cara, advogado, não foi, não tem audiência. Se o réu não foi citado, não tem audiência. A testemunha não foi, o cara não dispensou, não tem audiência. Se você quiser, você pode pedir para inverter. Eu não aconselho. Pode inverter testemunha, mas jamais inverta o interrogatório. É burrice. Interrogatório tem que ser o último ato processual. Não só porque a lei manda, porque é o mais prudente, mais técnico. Juiz adiou as horas da audiência. Beleza, beleza. E agora? Aí você conversa com o seu cliente, manda ele entrar em contato com a testemunha para ver o que aconteceu. Se o cara desistiu. Se desistiu, você pode pedir para trocar, tentar com o juiz. Se ele não deu para ir, e ele vai, aí você não vai sacanear o cara também, né? Tá ajudando o seu cliente. Você peticiona, ó, dispensa a condução coercitiva e aí sim se compromete a levar o indivíduo. Pronto, para não deixar ninguém no camburão ser conduzido, né, velho? Que pega mal e quem vai para uma audiência dentro de um camburão não vai falar coisa boa para você. Tranquilo? Outra pergunta importante, essa é importante demais. Muitas vezes, a gente que já tem uma experiência ou sabe da verdade dos fatos, a gente começa a perceber quando a testemunha está mentindo, está falseando a realidade. Galerinha do YouTube, eu tô aqui também. Maraia, Paulinha Bahia, um grande beijo, gente. Meus queridos, muitas vezes acontece da testemunha estar falseando a verdade. Clássico falso testemunho. Direto recebo essa pergunta. Professor, o que é que eu faço? Vou acusar o cara, dar voz de prisão? De novo, ó. Calma, respire, não se emocione. Primeiro você vai ter que constatar o falso testemunho. É muito comum isso, tá, gente? Então, a primeira coisa que você faz é uma ameaçazinha. Você perguntou uma coisa, a pessoa tá meio fugindo, tá não sei, tá tal. Você, educadamente, com a devida vênia, pela ordem, queria esclarecer a testemunha que ela está aqui prestando o compromisso de dizer a verdade, que em caso de falseamento da realidade ou mesmo omissão da verdade, ela comete crime de falso testemunho e pode ser, inclusive, presa em flagrante. Nós temos ali, ó, 2 policiais na porta. Eita porra, já deu aquela pressão. Se não é uma pessoa que já é acostumada ao mundo do crime, ela já vai sentir e vai voltar pro caminho da verdade. Porque uma coisa é mentir pelos outros, outra coisa é mentir para você ser preso. Aí é burrice. Então você faz um alerta, queria só salientar a testemunha. O juiz já avisou, peço bem nessa lista, mas não sei se ela entendeu, que está aqui prestando o compromisso de dizer a verdade, nada além da verdade, que em caso de falseamento, ou que palavra bonita, falseamento, não vai chamar de mentirosa, falseamento da verdade, ou mesmo de omissão de informações, consoante previsto, citar artigo para testemunha é uma maravilha. O cara é bom, miserável. Consoante o artigo 342 do Código Processual Penal Brasileiro,
Se soubesse até o número da lei, decreto, lei de 40, eita porra. Ela pode ser presa em flagrante delito. Aí a pessoa continua e você constatou uma, sei lá, uma incoerência. Vai pra cima. Primeiro, educadamente. Você já estudou, você já preparou sua tese toda, o roteiro de perguntas. Lembra que eu falei na primeira live? Aquele relatório do tá na sua mão, velho. Você já sabe o que ela falou lá no inquérito 6 anos antes. Ela não sabe mais do que falou, mas você sabe. Você leu aquilo no dia. Fala, não, eu não entendi. A senhora afirmou aqui, o nome da senhora é tal? É. Essa assinatura da senhora? É. A senhora costuma assinar sem ler as coisas? Não, meu filho, não, eu leio tudo. Eu falei, que bom. É porque eu não entendi. Aqui a senhora falou que encontrou fulano na Praça da Sé. E aqui a senhora está falando que encontrou fulano na Fonte Nova. Eu não entendi. Mudaram de lugar, agora a Praça da Sé é dentro da Fonte Nova? Ironia, meu querido. Ironia é maravilhoso às vezes. Aí a pessoa, não, eu não lembro direito. Eu falei, então acho que a senhora não entendeu. Se a senhora não lembra, a senhora responde que não lembra, não inventa história. Porque inventar história é crime. Eita porra, já segura a onda, já se treme todo, já tosse, já pega uma água e você já vai pra cima. É tudo estratégia. Isso porque você leu antes. Você sabe o que ela disse. Às vezes o depoimento dela diverge de outra pessoa. Você fala, ó, a senhora conhece fulano? Conheço. Disse que estava com a senhora. Mas ele disse que foi na Praça da Sé, a senhora está falando na Fonte Nova. Ele é mentiroso? Ponto. Joga a semente lá e deixa a zorra pegar fogo. O processo penal é assim, às vezes uma fagulha você consegue alguma coisa. Se a zorra ficar no mais do mesmo, condenação, padrão, denúncia, sentença, recurso, só porrada. Certo ou errado, segue o padrãozão. Então se prepare, saiba o que falou fulano, beltrano, cicrano e esfrega na cara, ó. Isso aqui é a letra da senhora? É sim, meu filho. A senhora é fulano? É. A senhora falou isso? É. Falei na última live, lembra? De um caso padrão lá dos policiais que disseram que encontraram... Essa história é até engraçada. Os policiais disseram que encontraram um cara na rua, em atitude suspeita, com a mochila, que fizeram a busca pessoal no cara, o baculejo, e acharam uma pequena quantidade de droga, que o cara, delicadamente, convidou-os ao seu domicílio, porque no domicílio tinha mais droga. Tô falando brincando, mas todo dia a gente vê isso. Pelo menos ouvi isso. Muitas vezes passa fé pública, os juízes fingem que é isso mesmo e segue a vida. Nesse caso específico, a gente conseguiu uma filmagem do prédio da frente mostrando que não teve nada disso. Que o cara estava dentro de casa, entraram botando o pé da porta, enfim. Não estou nem entrando no mérito da atividade, tem bons e mais profissionais ruins em todas as áreas. Mas, gente, eu vou de início juntar esse vídeo e querer brigar? Calma, vou nada, calma. Na hora que eu mostrei o vídeo, o cara se tremeu tudo. Ele veio, eu vim deixando a isca. O que aconteceu? Ah, não, atitude suspeita. Sim, defina a atitude suspeita. A atitude suspeita é isso e aquilo. Ah, legal, interessante. E como é que foi? Você achou onde é a casa dele? A casa tal. Ele convidou você para ir para casa? Foi. Falou que tinha droga em casa. Eu falei, pô, que interessante. Aí começa a ironia. Ele serviu um cafezinho, um bolo, chocolate? Como assim, doutor? Não, porque quando chama alguém para minha casa, visita, eu sirvo alguma coisa. Se ele te chamou para casa, ele já deve ter te dado alguma coisa. Uma água, nada? Aí ele já sabe que você está de ironia, ele fica pé da vida com você. Peço bem, excelência, para exibir o vídeo tal, ao costar das folhas tais. Joga a zorra do vídeo lá, o cara toma um susto, se desespera. É o senhor? É, não sei. Falei, o senhor não conhece se reconhecer? Não consegue se reconhecer? É, não sei, esse número é o senhor, enfim. O cara começa a gaguejar, acabou. Você pode dar voz de prisão. Só aí. Você não vai pra cima de ninguém do nada, pra cima, não. Nem vai acusar ninguém de falso testemunho. Você não sabe. Pode ser leviano. Você pode pedir uma acariação. Pode, essa técnica, pô. Vai no CPP, ó, requer acariação entre fulano e cicrano. Às vezes faz na hora, pá. E aí quem pensa, como é acariação? É igual em filme? Não, é ridículo a acariação, mas ajuda. Fulano, você disse isso, não foi? Foi. Cicrano disse isso, não foi? Foi. Vai mudar a versão? Não, tá bom. Tem alguém mentindo. Na dúvida, você pede para investigar e prender os dois. Então você não vai pedir a prisão de ninguém. Para quê? Você pode ameaçar a prisão e dizer, ó, requer seja encaminhado ao Ministério Público para possível apuração de falso testemunho, tendo em vista que fulano, beltrano, cicrano. Ponto.
Boa pergunta mesmo, Ricardinho. Isso é uma briga danada. Como garantir a incomunicabilidade das testemunhas, tanto policiais quanto as demais, quando a audiência for virtual? Eu já ouvi dizer de juízes que exigem que o cara consiga filmar tudo. Mas essa virtualidade realmente é muito complicada ainda, né? Porque às vezes o cara sai ali, o WhatsApp, até na vida real, por assim dizer, a incomunicabilidade muitas vezes é uma falácia, né? Mas enfim, é uma coisa que você tem que constar em ata sim, se for possível perceber que não houve uma fiscalização geral, isso é interessante. Então, mas uma intercorrência comum de acontecer é o tal do falso testemunho. Não vá de vez. Ameace. Diga, falso testemunho é crime. O cara já fica assim. Se mesmo assim ele continuar, você faz a contradição. A senhora disse isso, isso e isso. Eu não entendi. O falso testemunho foi aqui ou aqui? Eita, pô, já tem um falso testemunho aí. Se a pessoa sentir falar, inclusive, é bom que saliente-se que a senhora pode se retratar e não ser punida conforme artigo tal. A retratação extingue a punibilidade. A pessoa vai, não é verdade, não foi assim, foi assado. Pede uma cariação e não vai acusar ninguém de nada, não. Pra quê? Pra arranjar outro problema? É só ameaçar para sair a verdade útil para você. Se for o caso, você pede para notificar o Ministério Público, que é o órgão competente para acusar, não é você. Tranquilão? Pode mandar, viu, gente? Mais um pouquinho ainda pra gente conversar. Outra intercorrência muito comum. Essa também é demais. Gente, tem muito profissional, advogado, juiz, promotor, quem quer que seja, metido a besta. Metido, a gente fala aqui em Salvador, metido a cavalo do cão, ao miserável, ao justiceiro. Muitos promotores, juízes, advogados extrapolam. Isso é normal, o ser humano é assim. Já disse isso em outra live. O ser humano gosta de testar outro ser humano. Você tem que dar limites. Já vivenciei diversas vezes promotores passarem do ponto. Eu também já passei do ponto. Isso acontece? O que é que você faz? Intervenção. Acontece muito mesmo de promotores ou mesmo juízes induzirem resposta. Quer dizer que então é isso, é? Já vivenciei situações que o promotor só fala assim, só pode responder sim ou não. Olha que negócio ridículo, velho. De verdade, só pode responder sim ou não. Que o cara começa a falar, não é assim, não. Sim ou não. Eu falei, 2 autos. 2 autos é pela ordem, tá, gente? É uma ironia. Pela ordem. Eu não entendi, doutor. É vestibular? É de marcar a prova? Seja irônico com a arbitrariedade. Gente, eu falei isso na última live e falo sempre. Quero que você responda para mim. A arbitrariedade no processo penal é bom ou ruim? Galera do YouTube aí também, me diga aí. A arbitrariedade no processo penal é bom ou ruim? Pergunta óbvia, né? Bom não é. É ótimo. É extraordinário. Como é, professor? Como é que a arbitrariedade é bom dentro do processo? É extraordinário. Às vezes você não tem nada para trabalhar, apenas uma arbitrariedade de um juiz, de um promotor, de quem quer que seja. Perfeito, é isso. É sensacional. Então aquilo que eu falei no início, não se emocione, não grite, não perca a razão. Você pode ir mais robusto, mais incisivo, mas não precisa perder a razão. 2 autos. Pela ordem. Porque se a arbitrariedade continua, é sua única saída, às vezes, para anular um processo inteiro e ganhar o processo com uma arbitrariedade, gente. Tome nulidade. Deixa a zorra, não se estresse, consta em ata. Nesse caso, isso foi verdade, o cara foi em São Paulo. O cara falou assim, não, só pode responder sim ou não. Eu falei, 2 autos, não entendi. É vestibular? Prova objetiva? Agora eu acho que eu tô no lugar errado. Porque tá achando que eu sou abestalhado. Que eu não estudei tanto ou muito mais do que ele pra fazer aquela zorra da audiência. Me respeite, rapaz. Seja técnico comigo, que não tem nenhum moleque aqui. Não vou dizer isso gritando. Se precisar, sim. Em última hipótese. Me respeite. Ele tá aqui pra dizer a verdade. E se for o réu, tá aqui pra dizer o que ele quiser. Não é se você quiser, não. Aí o juiz se contemporiza, porque já conhece o promotor. Diz assim, não, ele é esquentado. O problema dele. Não tem nada a ver com isso. Problema da zorra dele, meu irmão. Não tem nada a ver com isso. Tô defendendo os meus interesses. Ponto. Consta em ata. Pela ordem, requer a, retirada dos autos da pergunta, tendo em vista que o promotor está induzindo resposta e limitando a autodefesa do réu.
ao limitar a resposta a sim ou não fora dos padrões do processo penal, o que acarreta a nulidade e um flagrante prejuízo, devendo inclusive ser notificada a Corregedoria do Ministério Público. Ponto. Ó, tô nem aí como promotor, juiz, quem quer que seja, meu irmão. Fez errado, vai ter que tomar porrada. Isso vai acontecer demais, já disse. Se ele fez isso, é porque centenas de advogados anteriormente deixaram. Não seja meia boca na advocacia, não. Seja bom, seja técnico, estude, se qualifique, seja preparado. Porque se você não tem tecnicidade, você vai baixar a cabeça com medo de tomar porrada, porque você não sabe o que dizer. Se você chegar lá convicto do que é certo e o que é errado, porque você estudou, você vai bater de frente com quem quer que seja, pode ser o Papa. Ou seja, consta em ata, está induzindo resposta, o que fere o artigo 212 do CPP. O juiz não quer nulidade numa zorra dele, não. Ele quer conduzir a zorra dele bem. Se você deixar, ele vai montar. Citei na outra live também. Estava na oitiva de uma testemunha de defesa. O cabra era acusado de tráfico de drogas. A tese dele que era para uso, como um processo padrão. A quantidade não era muito grande, mas tinha um dinheiro, enfim. A cidadã, era esposa dele, noiva dele, afirmava simplesmente que era usuário, que recebia mesada e comprava droga para eles. O que acontece mesmo? Sem entrar no mérito da vida do individual de cada um. Resultado, o promotor se estressou porque não estava indo na linha que ele queria, virou para a testemunha e falou assim: quer dizer então que o seu marido é um drogado filhinho de papai? Eu falei, ó, dois altos. O senhor primeiro me respeite e respeite a testemunha, que ela está aqui prestando um compromisso, um serviço para o Estado. Ela não está aqui de brincadeira nem para ouvir piadinha, não. Não conste nos autos e notifique a corregedoria da atitude deselegante do, aí bota o ilustre só para ironia, do ilustre promotor de justiça, que esvaiu-se dos limites da sua função, olvidou do seu caráter de fiscal da lei e, como membro inquisitivo meramente, foi deselegante com a testemunha. Ponto final. Sem gritar. Se ele vier gritar, a gente grita. Mas se não, joga a zorra lá. Esse mesmo promotor com o réu, ele achou que era meu amigo, né? Que ele gosta de brigar. O réu começou a negar. Dizia não, às vezes silenciava. Ele, doutor, você veio de lá de Salvador aqui para São Paulo para ele dizer isso? Que ironia. Eu falei, doutor, eu venho de onde eu quiser, para onde eu quiser, não é da sua conta, nem você eu conheço. Se atenha a fazer perguntas, ou você vai perguntar para mim agora? Quer que eu sente ali e responda? Acabou, meu irmão. Sou amigo de ninguém em audiência, não. Eu sou probo, correto, ético e responsável. Ponto. Respeitador. Até perderem o respeito. O que eu estou querendo dizer? Você tem que brigar pelos interesses do seu cliente, dentro da legalidade. Eu estou dentro da lei, não estou fazendo nada de errado, ele está fazendo alguma coisa de errado. Eu vou ficar com medo? Vou baixar minha cabeça? Ah, não, é promotor. Promotor, daí, meu irmão. Muito provavelmente estudou 10 vezes menos do que eu. Esse processo, 30 vezes menos. Então, ó, baixa a crista. Porque aqui é de igual para igual, se não for de cima para baixo. Porque eu estudei isso aqui, eu estou preparado. Você só vai chegar nisso se você estudou, se você se preparou. Sempre digo isso, não abaixe a cabeça se você tiver razão. Se não tem razão também, dar murro e pulo de faca é burrice. Mas se o promotor está induzindo resposta, já rolou, já aconteceu essa história. Já tomei voz de prisão 3 vezes. Tomei voz de prisão 3 vezes. 2 foi arbitrariedade. Pronto. A terceira, um dia eu conto. Mas faz parte, gente. Advogado criminalista que tem medo de ser preso, não pode ter medo de ser preso. Pelo amor de Deus. Mas digo sem medo de errar. Vocês estão formando agora, ou tem pouca experiência, vão chegar lá, o promotor vai olhar a OAB, 200 mil, isso aí não sabe nada. Não sabe nada é ele, meu irmão. Quem estudou esse processo é você. Quem está dando a vida ali é você, porque você precisa disso para subsistir. Para ele é mais um. Ponto. Tem problema nenhum. Vá para cima, dentro da legalidade. Repito, eu me emociono, me estresso aqui, conversando com vocês, por coisas que eu já passei na vida. Né? O interesse, vou contar na próxima, juro, que o tempo já está esvaindo. O intuito de fazer essas lives, gente, a gente fica discutindo aí com a equipe durante a semana, é porque eu passei por tudo isso, entendeu? Tem alguns anos que eu tomei muita porrada, o tempo inteiro.
Às vezes eu conseguia sair bem, porque eu estava preparado, muitas vezes eu não sabia o que fazer. Não tive o resultado que eu poderia ter no processo. Ou seja, se qualifique. Se qualifique. A Dulce contando aí. Ó. Uma audiência promotor levantou quando o acusado entrou, alegando que não iria gastar a beleza dele vendo o advogado trocar figurinha com seu cliente. Isso é presepada. Manda notificar. Acabou. Sem precisar nenhum. Corregedoria nele. Pau. Ah, não dá nada. Não sei. Hoje em dia o mundo mudou, gente. O mundo mudou. A fiscalização nos órgãos é muito pesado. O CNJ, por exemplo, é pesado. Então notifica. Consta em ata. Ó. Respeito, urbanidade é importante dentro de uma audiência. Ninguém é inimigo de ninguém. Cada um faz o seu trabalho. Se alguém extrapola no seu trabalho, tem que tomar porrada mesmo, faz parte. Tranquilo? Galerinha, só mais um pouquinho. A live vai ficar salva, né, Alisson? Vai ficar salva 24 horas aqui no Instagram. Depois a gente vai deixar lá na plataforma que é específica para vídeos maiores, que é o YouTube. Então lembre-se aí, ó. Caio Rangel, Direito Penal, YouTube. Adiciona lá que tem vários vídeos. Quem não assistiu às lives anteriores, tem lives bem interessantes, tá? Diga aí, Alisson, as informações do grupo de Telegram, WhatsApp. Tem como colocar aí pra galerinha? Depois eu mando pra vocês. Queria já me encaminhando pro final, é só um bate-papo mesmo, uma resenhazinha gostosa assim de quinta-feira para quem tá de boa em casa. Queria mais uma vez de coração agradecer a todos, tá? Vou tirar uma foto, gente. Falei, vou tirar a foto, aí eu faço uma posezinha, ó. Importante. Compartilha, divulga nossas lives, a ideia aqui é ajudar vocês mesmo. Temos um grupo do WhatsApp do evento, Alisson, onde é que a gente consegue isso aí? Vou publicar então no Stories, quem quiser. Passando o pessoal, não esqueça de entrar no e-mail. A gente vai fazer esse evento no dia 26. Semana que vem, gente, tem live também, tá? Mais outra live sobre audiência, vamos conversar um pouquinho, bacana. Quero que vocês me mandem as suas dúvidas, as suas indagações, porque é um bate-papo, gente, experiência prática. Aquilo que muitas vezes na faculdade não temos a oportunidade de conversar. Porque na faculdade a gente estuda dogmática, o que é importante demais. Não estou minimizando a importância não, jamais, 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 jamais. O link tá na bio, gente. Eu aprendi o que é bio, eu tô ficando tecnológico. Lá no Instagram mesmo, você clica na bio e entra no nosso grupo para receber as inscrições desse curso aí, desse evento expert em audiência criminal. Então, só para finalizar, queria agradecer mais uma vez. Renatinho, meu querido, que saudade de você, Tricolor. Um beijo grande. A ideia é conversar um pouquinho aquilo que na faculdade muitas vezes a gente não tem tempo, né, dada a demanda, a alta demanda que a faculdade tem. De conversar aquilo que em alguns anos, um pouquinho só mais na frente do que a maioria, eu tive a possibilidade de aprender. Aquilo que eu sempre digo, uma pessoa inteligente, um bom advogado, ele não aprende com os próprios erros, não. Ele aprende com os erros dos outros. E quem está falando aqui é um humilde que já errou muito e que evita hoje que as pessoas cometam os mesmos erros. O projeto surgiu disso. A audiência, para mim, é o ato mais importante e mais gostoso de fazer a audiência. Quando você está seguro de fazer uma audiência, é muito bom. Quando você faz um planejamento e vê que correu dentro do programado, você se sente, sabe, fala, pô, eu estudei para isso. Eu sou competente naquilo que eu faço. Não tem sensação melhor na vida do que se você se dedicar, você ter um bom resultado. Fazer o melhor que era possível dentro daquele momento.